Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, como é que está sendo o desafio de permanecer em casa com o papai, com a mamãe, com a família? Como é que vocês estão? Como é que o coração de vocês estão nesse momento? Espero que vocês estejam bem felizes e aproveitando cada minutinho para você buscar a presença de Deus, para você orar, para você ler a palavra de Deus e para você conviver, para você se conectar com o seu pai, com a sua mãe, né? E se tornar cada dia maior, cada dia crescendo um pouquinho em Deus. Eu quero deixar com vocês uma palavrinha bem pequenininha que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. Depois que Jesus foi batizado e que ele sofreu aquelas tentações no deserto, ele voltou para Galiléia. E quando ele voltou, ele começou a chamar os seus discípulos. A vocação dos discípulos, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. O que esses dois homens faziam? Eles lançavam as suas redes ao mar. Porque eles eram o quê? Pescadores. E disse-lhes, Jesus falou para eles, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Olha que interessante, Jesus quando chamou eles, Jesus deu a eles a mesma profissão. Você já parou para pensar? Eles eram pescadores, jogavam suas redes ao mar, mas também eles se tornaram em Cristo. Eles foram vocacionados a ser pescadores, mas agora é diferente, pescadores de homens. Então Jesus, sempre quando ele chama uma pessoa, o que ele faz? Ele não tira as habilidades dela, pelo contrário, ele alimenta essa habilidade para promover o propósito de Deus, só que um propósito muito maior, que é o propósito do reino de Deus. Então tudo que existe dentro de você, que o Papai do Céu já te entregou, às vezes você já até nasceu com essa habilidade, ela é importantíssima, é uma ferramenta poderosa para você crescer no reino de Deus, tá bom? Então quando o Papai do Céu te chamar, ele te chama por inteiro, não pela metade, tá bom? Beijo no coração e excelente culto para vocês!
comigo. Abra a Bíblia de vocês lá. 1 Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1. Abriu? Então vamos lá, vamos ler comigo. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Uau! Pastor, o que é isso? Quem é Saul? Que versículo é esse? Eu quero falar para você e eu quero que você fique ligadinho aí, hein? Tá bom? Então vamos lá. Quem é Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Tá bom? Agora eu quero falar para você. Esse é o título da nossa palavra. Eu sou o Rei dos Reis. Deus falando, Jesus falando, eu sou o Rei dos Reis. Significa que ele é o rei acima de qualquer rei que existia naquele tempo e existe até hoje, tá bom? Então vamos lá. Imagina, existia um homem que se chamava Saul, muito bonito. A Bíblia diz que ele era muito belo, ele era perfeito. Imagina que galã. Esse era Saul. Ele era forte. Ele era lindo, grande, imagina. E aí o povo de Israel começou a pedir um rei. Isso mesmo, pediu um rei. Então nós sabemos que toda autoridade, ela é vinda do Senhor, do Papai do Céu, tá bom? Aprende essa aí. E aí teve que levantar um rei. E quem foi o escolhido? Isso mesmo, Saul foi o escolhido para ser o rei de Israel, tá bom? E aí, como ele foi escolhido para ser o rei de Israel, ele foi ungido pelo profeta. Quem sabe? Quem sabe? Duvido que você sabe. Fala aí pro seu pai, pra sua mãe. Duvido. Isso mesmo, Samuel! Era o grande profeta daquele tempo que ungiu Saul como o rei de Israel, o primeiro. E aí eu te pergunto, ele era humilde, sabe, ele era um rei bonito, forte, na sua caminhada, ele achava que ele nem era capaz de ser o rei de Israel, mas o Senhor foi ministrando no seu coração, o profeta foi lançando palavras, e isso foi que ele foi entendendo o seu chamado e o seu propósito, tá bom? Olha para você ver que lindo o começo de Saul, o chamado de Saul perfeito, a caminhada inicial linda e maravilhosa. O que você quer falar com isso? Eu quero falar algumas coisas para trazer um alerta para mim e para você hoje, tá bom? Que é o que? Ele terminou bem? Aí nós vamos. Se liga, como é que foi o final da história? Como é que terminou? Isso, calma, nós vamos falar sobre isso. E é isso que eu quero que você entenda. Que começo maravilhoso de Saul. Sabe, que início espetacular. Sabe, que começo incrível que foi esse de Saul. Usado ali pelo profeta Samuel. E é isso que eu quero que você entenda. Foi assim até o final? Nós vamos falar isso aí, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você entenda, que vai mostrando aqui no chamado de Saul. Aí ele se tornou rei, né? Foi para o palácio, ficou muito rico, abençoado. Olha que incrível o seu chamado. E aí começou a exercer o seu chamado de rei, né? O seu ministério. E aí Deus manda ele ir vencer o inimigo, sabe? Abater, tirar tudo ali, acabar com tudo, vencer o inimigo total. Mas a Bíblia diz que ele poupou os animais e o rei, tá bom? E o que isso me ensina? Isso ensina a desobediência. Saul foi desobediente e o Senhor entristeceu. O Papai do Céu não achou isso louvável, sabe? Usou o profeta Samuel para chamar a atenção, né, de Saul. E é isso que eu quero trazer para você. Quantas vezes os nossos pais têm falado conosco que nós não temos obedecido? Sabe, nós não temos obedecido na íntegra, sabe? O Papai do Céu não gosta e nem os pais, tá bom? Isso não agrada o Senhor. Então aprenda isso com Saul. Olha a caminhada. Saul começou bem, mas aí começou a ficar ruim. Durante a caminhada foi ficando ruim. Durante a caminhada ele foi errando, tá vendo? E é isso que eu quero que você entenda, tá? Não vamos errar com ele.
A segunda coisa que eu quero que você aprenda com ele, que Saul não amava totalmente o Senhor. Por quê? Olha aqui, quando esse teve o erro, o Samuel, o Senhor exortou, chamou ele ali na exortação. Qual foi a atitude de Saul? Justificar o seu erro, o seu pecado. Ele justificou, ele ficou se justificando, sabe? É uma coisa que não é muito boa fazer quando nós erramos. O bom era errar nunca, o bom não era pecar nunca, mas quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos arrepender, falar a verdade para o Senhor, chegar e jogar limpo com o Papai do Céu, falar, eu errei, tá bom? Não fica justificando, isso não é legal, isso não é bom, sabe? Estava mostrando o coração de Saul, que ele se perdeu durante a caminhada, sabe? Eu vejo aqui, nesse segundo tópico aqui, um Saul perdido, sabe? Ele se perdeu, perdeu a presença do Papai do Céu, perdeu o Senhor no coração, ele se perdeu. Então eu quero que você entenda nessa palavra, tá bom? E a terceira e última, quando Saul, ele é confrontado, sabe? Ele tem uma atitude, estou saindo aqui do protocolo, eu quero que vocês entendam. Quando Saul, ele é confrontado pelo profeta, ele tem uma atitude muito ruim e uma atitude que não é louvável, não alegra o coração do Papai do Céu, tá bom? O que é essa atitude? A atitude de preocupar o que as pessoas estão falando. Ele estava mais preocupado do que o povo de Israel, aquele que estava abaixo dele, sabe? Estava preocupado com isso, o que as pessoas iam falar dele, sabe? Ele queria ser honrado e louvado pelas pessoas e não queria saber o que estava no coração do Papai do Céu. E é isso que eu quero que você entenda. Davi, essa é outra palavra, mas só para você entender, Davi fez algo às vezes pior do que Saul, mas quando confrontado, ele teve uma atitude que mexeu com o coração do Papai do Céu. E é por isso que ele termina a sua carreira como um homem segundo o coração de Deus. Tá bom? Agora, Saul começou bem, começou a se perder, foi se perdendo, cada vez mais perdido. Ao ponto de terminar, quando Deus chama a sua atenção, o que ele faz? Fecha o coração, quer rebeliar, não quer aceitar, quer saber o que os homens estão pensando em relação a ele, e ele lança uma palavra, fala, me honra diante dos homens. Olha para você ver que coração, sabe? Então eu quero falar isso para você, quando confrontado, quando você errar, sabe? Quando chamar a sua atenção, não fica rebelde, não fica triste, não fica bravo, pelo contrário, se arrepende, se achega ao Senhor, porque a palavra diz que ele não resiste a um coração quebrantado, jamais ele vai desprezar. Tá bom? Que você possa aprender. Saul não terminou bem, a sua história foi muito ruim, a sua morte foi terrível, sabe? O seu final da sua história não foi legal. Começou bem, se perdeu durante a caminhada e o final foi terrível, tá bom? Então ele não é o nosso exemplo de começo, meio e fim, sabe? No começo foi legal, mas ele não é exemplo de meio nem de fim. E eu quero falar isso para você. Aprende, se liga e preste atenção. Tá bom? Estamos encerrando essa palavra. Deus te abençoe. Eu quero orar por você, para que você entenda a história de Saul e sabe que o nosso Deus, o grande eu sou, que é o Rei dos Reis, não tem ninguém acima dele, não tem ninguém sobre ele. Ele é o maior, ele é o melhor de todos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós encerramos essa palavra crendo que toda criança que está aí ouvindo, os pais, seja abençoado, seja edificado pela palavra e entenda o propósito de começar bem, caminhar bem e terminar bem. Entenda isso. E se errar, que não tem justificativa, pelo contrário, que haja o arrependimento e possa se entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe! Fala, galerinha! Estamos encerrando mais um culto! Que culto tremendo, hein? Quem que pregou hoje? Pastor Alex, hein? Que isso! Que palavra! Que louvor! Que abertura! Mais um culto incrível! Fica ligado aí,
durante essas programações, durante a semana, vamos ficar lançando desafio lá no Instagram, tá bom? Vamos colocando desafio e aquele que cumprir vai estar ganhando prêmios, vai ter sendo sorteado, tá bom? Então, antes da gente encerrar, a pastora Juliana vai estar orando pela gente, orando por cada criança, pais, pra gente encerrar, tá bom? Chama a mamãe, o papai, os irmãos, se não estiverem na sala, vamos orar todo mundo junto? Dê a mãozinha para ele aí e vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, porque o Senhor Jesus é um Deus fiel, um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus, Pai, que está à frente, que nos ajuda. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada casa, cada família, cada criança aqui representada, que está nos assistindo, aquelas que são daqui de Anápolis, aquelas que são de outra cidade, que o Espírito Santo de Deus possa visitar e trazer fé, confiança, alegria no nome de Jesus. Amém? Que o Papai do Céu abençoe você. Beijo no coração. Fiquem com Deus.